E aí, tá tudo no jeito para ficar sabendo as novidades da semana? Porque o nosso giro começa agora. O giro de hoje está recheado e a gente começa falando sobre uma notícia que não é nada animadora para os fãs da editora SESI SP, para os fãs dos quadrinhos da editora. Isso porque o Estadão divulgou em primeira mão que a SESI SP não tem mais interesse de publicar obras no geral, livros e quadrinhos. Ela vai só focar em livros didáticos e paradidáticos que ela já usa nas suas próprias escolas. Então, a ideia da SESI é não mais publicar livros e quadrinhos e isso, claro, impacta séries que já estavam em andamento pela editora. A gente sabe que a SESI já estava passando por uma situação bem complicada ao longo do tempo, né? A gente já tinha observado esse ato várias vezes, né? Por exemplo, Verões Felizes só teve 3 volumes publicados e a série chegou a 6 volumes lá fora. Inclusive, no último giro a gente falou que a série seria concluída em 6 volumes, né? Então, a SESI SP deixou a série em andamento, publicou agora recentemente o Black Sad integral, mas Black Sad ainda tem um outro volume que foi lançado no ano passado na França, e ainda tem a questão do Valerian, né, que é uma série que também está em andamento e que a editora tinha prometido que publicaria, que concluiria no Brasil. Para quem é fã de quadrinhos, para quem acompanha as publicações da SESI, fica aí esse gosto um tanto amargo, né? Porque a gente gostaria que essas séries fossem concluídas pela mesma editora que começou, mas a SESI deu a entender que não irá continuar essas séries e que realmente parará de publicar livros e quadrinhos. A editora Comic Zone revelou todos os títulos que estarão no catálogo da editora neste segundo semestre de 2022. O anúncio foi feito num vídeo pelo Thiago Ferreira lá no canal Comic Zone e nós vamos comentar um pouquinho, passar por esses títulos aqui. Começando por 2 títulos que já estão em pré-venda. Se trata de Julius Corretan Akefak, Prisioneiro dos Sonhos, que foi inclusive anunciado em primeira mão lá no Instagram do Fora do Plástico. Essa série é do Marc-Antoine Mathieu, que é um autor que a Comic Zone já tinha publicado com Deus em Pessoa, mas o Thiago até explica isso em um dos vídeos, dizendo que o objetivo da Comic Zone, na verdade, era chegar nessa série, publicar Prisioneiro dos Sonhos, né? E a série, ela tem vários volumes, são 7 volumes ao total, mas a Comic Zone tá lançando 2 primeiro, e esses 2 são vencedores de prêmios no Festival de Angoulême. Então aí temos 2 quadrinhos que já estão em pré-venda. Também tem aqui Pai de Mentira, do Joe Ullman, que já tinha sido anunciado pela Comic Zone na CCXP do ano passado, no painel da Comic Zone na CCXP. E também Até Aqui Tudo Ia Bem, do Ersin Karabulut. Karabulut, que também é um autor da editora Comic Zone. A Comic Zone tinha publicado Contos Ordinários, é um autor turco. E Chartwell Manor, de Glenn Head. Se você acompanha o Fora do Plástico, você deve ter visto o nosso post especial sobre Chartwell Manor, que a gente fez junto com o Caio do HQ Wishlist, no nosso quadro Lá Fora, em que a gente comenta um pouco títulos que têm sido publicados lá fora, né? E Chartwell Manor foi inclusive a última edição desse nosso quadro, curiosidade bastante interessante, né? Também temos aqui Sonhos Pesados, de Alberto Breccia, continuando a biblioteca Alberto Breccia, a republicação de sequelas do Mutarelli, que estava há um bom tempo esgotado, né? A Guerra dos Farrapos, do Colin e do Tabajaras Ruas, Flávio Colin, que está sendo resgatado por várias editoras e agora um resgate pela editora Comic Zone. Bário, de Carlos Jiménez, que é autor de Paracoelhos, volumes 1 e 2, publicados também pela editora Comic Zone. E Bário é como se fosse uma continuação de Paracoelhos, segue ali na mesma cronologia das histórias do Carlos Jiménez. Também temos aqui Cara de Lua, gente, é muito título mesmo, Cara de Lua em edição integral, quadrinho do Jodorowsky com o François Bouc. E para fechar, Han Xerox, que o Thiago já tinha dado a entender que publicaria, então tem também Han Xerox para fechar. E ainda para 2023,
O Comic Zone vai publicar Fawcett, do André Diniz e do Flávio Colim. Essa publicação fica para 2023, mas todas as outras que eu tinha comentado antes são para o segundo semestre de 2022. Você viu em primeira mão lá no feed do Fora do Plástico que a editora Nemo vai publicar A Idade de Ouro, de Círio Pedrosa e Roxane Morel, um quadrinho que retoma as publicações de Pedrosa no Brasil. Círio Pedrosa tinha sido publicado pela editora Quadrinhos Nascia com o Três Sombras há um bom tempo, né? Mas foram vários anos sem publicações do Círio Pedrosa e agora, com A Idade de Ouro, o autor volta a ser lançado no Brasil. Esse quadrinho vai ser ambientado no período medieval e é protagonizado pela Tilda, uma princesa que vai assumir o trono depois da morte do rei. O rei acaba de falecer e a Tilda vai assumir o trono. Só que ela sofre um golpe do seu irmão e precisa ser exilada ao lado de Tancred e Bertil, que são dois amigos que ficam ao lado dela e decidem ajudá-la a retomar ao trono, a voltar para o poder. Só que ao mesmo tempo está acontecendo uma espécie de revolta popular. Uma revolta popular está borbulhando ao mesmo tempo em que a Tilda está tentando recuperar o seu trono. Esse quadrinho é completo em 2 volumes e a Nemo vai publicar o primeiro no mês de julho. A previsão é para o mês de julho e a pré-venda deve começar aí nos próximos dias. Já o volume 2 deve ser lançado em outubro. E é interessante dizer também que a editora Nemo vai reproduzir o formato original da publicação lá na França e vai ter acabamento em capa dura nas edições brasileiras também. X-Men Evolution deve chegar ao HBO Max no terceiro trimestre de 2022, ou seja, entre os meses de julho e setembro. Essa informação está sendo divulgada pelos portais especializados em HBO Max e foi dada pelo gerente geral da plataforma para a América Latina, Luiz Duran. X-Men Evolution foi muito popular no período em que foi exibida aqui no Brasil nas manhãs do SBT e é uma versão mais teen dos X-Men em que os mutantes, além de lidarem com o fato de serem X-Men, também precisam lidar com a escola, com a adolescência, enfim, com dilemas próprios dessa fase. Outra informação que tem sido divulgada é que Naruto e Super Choque também estão na lista para entrar na plataforma nesse mesmo período, ou seja, o terceiro trimestre de 2022. Vamos para uma notinha rápida de 2 atualizações que a Veneta trouxe nas últimas horas. A editora publicou nas suas redes sociais teasers de 2 quadrinhos que vão ser lançados ainda em 2022. Trata-se de Flight, um mangá da Kuniko Tsurita. Se você acompanhou aquele nosso post sobre a revista Garo, a gente falou de Flight lá. E também Sputa Tre Volte, um quadrinho italiano do David Reviati. A Veneta ainda não divulgou as datas para esses quadrinhos, ainda não tem previsão de lançamento, mas afirmou que os 2 serão publicados ainda em 2022. Bloco de pré-vendas com atualizações das pré-vendas que estão começando essa semana. A gente inicia aqui com algo que a gente já tinha comentado nesse vídeo, que é a pré-venda de Julius Corretan Akefak, Prisioneiro dos Sonhos, os 2 volumes que estão em pré-venda pela editora Comic Zone na Amazon e provavelmente deve entrar em pré-venda também nas lojas que têm parceria com a Comic Zone. Também temos aqui o último volume de Lock Key, série de Joe Hill e Gabriel Rodrigues, que finalmente será concluída no Brasil com a publicação do 6º volume pela editora Geektopia. A Geektopia começou a publicar Lock Key em 2017, foi um começo meio vagaroso, mas em 2020 a série engrenou e agora será concluída. Você pode assistir também Lock Key, a versão live action, na Netflix, já que a série foi adaptada pela Netflix. Da Conrad Editora, nós temos O Pacto da Letargia, o quadrinho mais recente de Miguel Ancho Prado, que chegará ao Brasil em junho. Uma questão interessante de ser comentada aqui é que o Miguel Ancho Prado vai ser publicado 2 vezes pela Conrad este ano, porque Manuel Montano, O Manancial da Noite, numa tradução livre, que seria publicado no ano passado, teve que ser adiado e vai ser lançado este ano. Então a Conrad terá 2 Miguel Ancho Prado em 2022, começando com O Pacto da Letargia. O Miguel Ancho Prado é um autor espanhol que é muito conhecido aqui no Brasil, né? E foi publicado pela Pipoca Nanquim
com o traço de giz e pela Conrad também com tangências. E para fechar, temos aqui Carniça e a blindagem mística A Morte Anda no Mundo, série do Chico. O Chico começou a publicar essa série em 2020 e tem lançado um volume por ano, mais ou menos. No ano passado saiu o segundo e agora o terceiro já está em pré-venda na lojinha virtual do Chico. Essa é uma publicação independente, totalmente feita pelo próprio Chico. O giro de hoje fica por aqui. Deixe seu like aqui, se inscreva no canal do Fora do Plástico para conferir outros vídeos nossos e também outros giros. E que tal se tornar um apoiador do Fora do Plástico? Vá em apoia.se/Fora do Plástico para saber como se tornar um apoiador, quais são os valores de apoio, né? E quais são as recompensas que eu já garanto que são ótimas. Até a próxima!